Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver um pouco sobre como inserir cargas no Lesmo através de tabelas. Então, essa dúvida surgiu a partir de diálogos meus com o professor Douglas Mateus, da UFPE, e também com o aluno, o mestrando Felipe Cesário, que tivemos dúvidas acerca de como inserir o carregamento dinâmico através de uma tabela. Então, o Lesman é um programa da PUC-Rio, né? Então, é uma versão mais atualizada do programa que é bem conhecido, que é o F-Tool. Então, o Lesman é um programa de análise que permite análise dinâmica. Então, como é que a gente faz? A gente tem a opção estática, a gente seleciona a dinâmica, coloca define os materiais, similar lá ao que a gente fazia no F-Tool, define a seção, né? Então, temos aqui a seção. A diferença deste programa é que ele é rodado em MATLAB. Então, tem aqui a seção. A gente vai inserir os pontos nodais, né? Então, vou criar o primeiro nó. Então, vou criar um segundo nó a 10 metros, né? Uma viga com 10 metros. Aí eu vou inserir as barras. Vou colocar uma iniciando no 1, a outra no 2 e eu vou criar. Pronto, já criei aqui uma barra, só exemplo, um modelo, né? Vou colocar os apoios, vou colocar um engaste lá no nó 1. É só um exemplo, porque o que a gente quer ver mesmo é a questão da inserção do carregamento. Pronto, e aí eu vou colocar uma cargazinha nele lá, só exemplificativa na extremidade. Então, a carga, ela está no nó 2, que é o nó lá de cima, certo? E o valor dela em X é de 1 kN. Aí eu vou aplicar. Pronto, surgiu lá 1 kN, só um exemplo, né? Qual a situação? Esse programa a gente não achou em nenhum tutorial, nenhum vídeo, nem no manual dele como inserir através de tabelas, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai lá em Settings, e você coloca que, por exemplo, o passo de tempo é 0.1 e você quer que ele pegue 10 passos de tempo, ok? 10 passos de tempo. Então, ele vai até 1. Aí você aplica. Uma vez feito isso, você agora vai no carregamento a definir as funções de tempo. Aqui, você vai criar um novo. E aí você vai dar um nome. Eu vou chamar ele de carregamento tabela. Mas você pode chamar de somente tabela, tá? De qualquer outro nome. É só para você lembrar quando você vê. Pronto. Então, a função é de qual tipo? É uma função senoidal? É uma função que depende apenas de uma constante? É uma função que depende do tempo? É uma função tabela, que vem de uma tabela? Ela é uma função que vem de uma tabela. Pronto. Só que a gente tem que agora escrever a tabela. Então, vou fazer aqui... Eu vou abrir, então, um TXT, tá? E vou criar. Como é a síntese dele, tá? Ela funciona o seguinte. Primeiramente, a gente vai colocar quantos pontos de força a gente vai ter. Então, só botando aqui um resumo, depois eu apago, tá? Para poder não ficar no arquivo. Então, é a quantidade de pontos ou forças, né? Que vão aparecer. Em seguida, o tempo, que eu estou analisando, o primeiro passo de tempo, né? E em seguida, eu vou fazer a força para esse passo de tempo inicial. Então, seria o meu tempo 1 e a minha força 1. Aí eu faço o quê? Eu vou repetir ele, tá? Agora é o meu passo de tempo 2 e a minha força 2. Em seguida, eu vou repetir isso daí, tá? E ele agora vai ser o 3. Percebam que ele é um vetor linha, não é um vetor coluna, comumente como nós fazemos no MATLAB, tá? Ele é um vetor linha, você vai fazendo tudo linha sequencial, uma atrás da outra.
depois o tempo 3, em uma força 4, né? Tempo 4 e força 4, depois 5, e assim você vai sucessivo até o tempo final, tá? A gente vai avaliar se esse tempo final realmente é necessário, porque em alguns casos que eu rodei não precisava. Mas em alguns casos a gente tem que botar o tempo total, tá? Então vamos lá. Como é que ele vai surgir? Ele vai surgir com essa carinha aqui. Quantos pontos eu tenho? Bom, eu coloquei lá um passo 0.1 e coloquei 10, né? Então eu vou ter 10 pontos de força. Aí dou um espaço, tá? Não preciso colocar essa barra, aqui é só um exemplo, tá? E eu coloco o primeiro tempo. Então eu vou colocar aqui o primeiro tempo, ele é 0.1, certo? E quanto é a força? A força eu vou colocar 1000 newtons, certo? No tempo 2, eu vou colocar que ele é 0,2. Então é 0,2 e a força agora é 500 newtons. No tempo 0,3, a força é 4.000 newtons. No tempo 0,4, a força é 5.000 newtons. Já no tempo 0,5, a força como sendo 10.000 newtons. No tempo 0,6, a força 1.000 newtons. No tempo 0,7, perceba que a gente não usa nem espaçador, não usa nada, tá? Só vai colocando, não usa vírgula, não usa ponto, não usa nada. Vai colocando um atrás do outro. Eu vou colocar 100. No tempo 0,8, vou colocar 10. E no tempo 0,9, eu vou colocar ele 500. E no tempo de 1 segundo, ele vai ser 1000, tá? Aí eu deleto, e o tempo total dele foi 1 segundo. Vamos ver se realmente precisa desse tempo total, tá? Pronto. Aí eu vou lá e salvo ele. Então ele ficou com quantidade de blocos que eu vou ter, né? Quantidade de pares que eu vou ter. Aí tempo, força, tempo, força, tempo, força. Então aqui ele vai ter que ter todos esses aí, tá? Então eu vou salvar aqui como exemplo Lesman. Pronto. Salvei ele como TXT. Vou lá no Lesman. Como está a tabela aqui, eu vou adicionar. Aí eu vou adicionar qual? O exemplo que eu acabei de rodar. Pronto. Aí ele ficou lá. Então ele é um que o tempo inicial é 0.1, o tempo final é 1 segundo e ele está aqui com essas características. Ele vem aqui no tempo 0. Então deixa eu só abrir aqui o bloco de notas para a gente acompanhar o que a gente fez. Tenho 10 passos, tá? Então ele pegou 10 pontos aqui de força. No tempo 0, ele é 0, tá? Ele começa do 0. E aí no tempo 0.1, ele é 1000. Então tá aqui 1000. No tempo 0.2 ele vai para 500. No tempo 0.3 ele vai para 4.000. Tá aqui, ó, 4.000. No tempo 0.4 ele vai para 5.000. No tempo 0.5 ele vai para 10.000. 0.6 desce para 1.000 e assim vai sucessivamente, ok? Só fazer um teste aqui, certo? Se eu tivesse colocado que ele teria 10 segundos, salvo ele, tá? Ele aqui não vai para 10, deixa eu ver se ele vai para 10, não vai, porque eu tenho que mudar lá na configuração inicial. Então eu fecho isso aqui, volto lá no Settings, e aí eu vou mudar agora para 100, que aí ele vai virar 10 segundos. Aí volto lá, e aí eu seleciono tabela e adiciono lá. Deixa eu só deletar esse anterior, tá? Pronto. Deletei todos. Vou lá. E exemplo Lesman, ele vai lá, né? E a tabela ocorreu de 0 a 1. Só que o fenômeno eu disse que ia demorar até 10 segundos. Então, quem vai governar esse tamanho daqui não é o tamanho da tabela que você colocou.
é o tamanho dos settings que você definiu, das configurações. Essa tabela, ela vai definir quanto de carregamento você vai ter, tá certo? Então, é possível ter um comportamento maior. Exemplifico o seguinte: uma carga que só vai atuar até 1 segundo e depois você quer ver como é o amortecimento da estrutura, tá? E aí a gente vai agora analisar se a gente tivesse colocado apenas 5, então ele iria até 0,5 e teríamos um carregamento maior. Então, vou deletar aqui só para a gente ver. Tabela, adiciono. Exemplo. Então, ele funciona, tá? Ou seja, ele é independente. A única diferença é que a carga agora só vai atuar até 0,5. Ele não tem uma carga maior, porque você disse que lá no set só ia até 0,5, ok? Então, só recapitulando como é que eu fiz isso daqui. Primeiro vem a quantidade de pontos que você vai criar, a quantidade de pares, né? É a quantidade de forças que tem. E aí você coloca o passo de tempo, espaço, força. O passo de tempo, espaço, força. O passo de tempo, espaço, força. Só lembrando que se eu tiver vontade de colocar mais pares aqui, eu vou ter que aumentar a quantidade, tá? Que eu tenho 10 pontos a serem analisados, ok? Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida é só mandar uma mensagem. Um abraço a todos que assistiram o vídeo.